Mas nesse momento, especialmente, é aquele momento para a gente pensar, para a gente refletir um pouco dentro de uma temática que tem sido discutida com frequência em nosso programa. Então a gente escolhe um tema e durante a semana a gente vai discutindo a respeito dele. Iniciamos a semana passada, mas não foi possível encerrar, concluir o tema temperamentos, que é a forma como o humor da pessoa reage diante das circunstâncias, dos ambientes onde essa pessoa está. Então, como a situação contextual dessa pessoa vai ser recebida por ela? Como é que o humor dessa pessoa vai reagir diante de uma reunião de família, diante de uma dificuldade, diante de um problema apresentado, diante de uma piada contada? Então, como é que as pessoas reagem diante de situações que são postas para Hipócrates? Inclusive, a saúde da pessoa também correspondia ao humor com o qual essa pessoa enfrentava determinadas doenças. Então, para ele, é importante pensar que, a depender do que hoje a gente chama de temperamento, mas que ele chamava de humor, a depender do humor ou do temperamento da pessoa, ela tem uma reação mais positiva ou mais negativa diante de uma enfermidade. E a enfermidade pode ou não agravar-se a depender do humor dessa pessoa, da reação dessa pessoa. E claro que a sua teoria não fica apenas nisso, né? Mas vai também além de apenas a questão de saúde e transpassa a questão comportamental da pessoa, a sua reação diante de outras circunstâncias da vida. E mais tarde, o Galeno, que é um médico, cientista, pesquisador romano, vai, utilizando-se como base a teoria humoral de Hipócrates, apresentar os 4 temperamentos principais do ser humano. Lembrando que são principais porque depois muitos outros estudos vão mostrar que o ser humano é um ser muito difícil de ser compreendido. Então não dá para você determinar uma pessoa por um temperamento, tá? Estamos trabalhando, como nós dissemos desde o início, tendo como base esta linha de pensamento que nasce com Hipócrates e que depois é aperfeiçoada por Galeno e que posteriormente tem vários outros estudos, inclusive muitos estudos empíricos, né? Muitas experiências, muitas observações que são feitas não apenas com adultos, mas também com crianças, desde uma faixa etária de idade até chegar à fase adulta. Então são estudos longos que vão observar os comportamentos de várias pessoas, né? Então como é que o temperamento de uma pessoa certamente vai influenciar em sua reação diante das situações do mundo. Nós falamos a semana passada a respeito do temperamento sanguíneo, lembrando que cada temperamento vai ter o que a gente pode chamar de ponto forte ou de qualidade, e vai ter também o que seria um ponto fraco, ou alguns chamam de deficiência, mas a gente prefere chamar de pontos a serem trabalhados, tá? Então, todos nós temos o que nós vamos chamar de nossas forças e nossas fraquezas. O temperamento, que é o modo como a gente reage diante da vida, é um dos principais influenciadores do nosso comportamento, tá? Então, hoje a gente vai falar a respeito do comportamento colérico. Lembrando outra coisa, que a gente tem uma base também textual bíblica para poder pensar essa questão dos temperamentos. Nós estamos tendo como base Gálatas capítulo 5,
do verso 19 ao 22, especialmente o verso 22, em que Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a temperança fecha isso, porque a palavra vai ter a mesma raiz de temperamento que vem de tempero. Então fala de equilíbrio, fala de humor. Quando a palavra temperamento é apresentada por Paulo aqui, ou melhor, temperança é apresentada por Paulo, ela acaba englobando as outras palavras que anteriormente são citadas aqui, né? Porque essas outras palavras vão nos ajudar também diante daquilo que a gente está chamando de pontos a serem trabalhados no nosso temperamento. Algumas fraquezas de cada temperamento, de cada indivíduo, pode ser corrigida com um desses frutos do Espírito que são apresentados aqui pelo apóstolo Paulo. E é possível que você mesmo, que está nos assistindo agora, consiga enquadrar direitinho um desses frutos do Espírito a uma situação que talvez você esteja enfrentando na vida e que cuja reação sua precisa ser melhorada, tá bom? Então vamos para o temperamento colérico, que é também, assim como o sanguíneo, um temperamento extrovertido. Nós temos 4: sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. O sanguíneo e o colérico são temperamentos extrovertidos, são pessoas para frente, pessoas que não têm inibição, não inibidas, que não têm timidez, são pessoas que são muito dispostas, né, têm muita energia, enquanto que os outros dois temperamentos, o melancólico e o fleumático, são pessoas introvertidas, são pessoas mais tímidas, são pessoas de menor energia para enfrentar as questões da vida. Disse também que, pelo menos nessa nossa linha de raciocínio, que nós estamos estudando e trabalhando inicialmente, a pessoa vai ter um temperamento predominante e outros 2 temperamentos secundários. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser colérica, mas ao mesmo tempo ela tem também o temperamento sanguíneo nela, o melancólico nela, operando em alguma porcentagem. Todos nós temos os 4 temperamentos, só que há um temperamento opositivo. Eu vou precisar do carregador. E a bateria já deu sinal de subsistência. Então, há um temperamento opositivo que dificilmente aquela pessoa que tem o temperamento predominante no seu comportamento vai apresentar sinais desse temperamento opositivo. Então, quem é colérico dificilmente vai apresentar algum sinalzinho de fleuma, que o fleumático é o positivo do colérico. Quem é sanguíneo dificilmente vai apresentar algum sinal de melancolia, porque o melancólico é o oposto do temperamento sanguíneo, tá certo? Não que isso seja impossível de acontecer, pode acontecer, mas assim, no comportamento geral da pessoa, dificilmente, raramente isso vai suceder. Então, quais são os pontos positivos do temperamento colérico, do temperamento extrovertido? Do temperamento que é comparado ao fogo, do temperamento que é mais explosivo, do temperamento que se apresenta mais, do temperamento que é mais suscetível aos projetos ambiciosos, à liderança forte, desse temperamento que se irrita com facilidade e tem uma irritabilidade bastante grande, desse temperamento que normalmente tem respostas mais ríspidas. A sua palavra parece ser um pouco mais raivosa do que a palavra das pessoas mais comuns. Quando a gente vai falando essas coisas, você já começa a perceber pessoas, né?
começa a ver pessoas. Então, por exemplo, tem pastores no Brasil mesmo que quando alguém não conhece, mas o ouve pregando, pensa que ele está numa briga de foice, não é mesmo? Por exemplo, outra pessoa que tem um temperamento parecido é o presidente do nosso país. Ele é claramente um ser humano colérico, de temperamento predominante colérico. Então, normalmente, pessoas com temperamento que tem predominância colérica são pessoas que vão responder com mais rispidez, com menos tolerância, com mais veemência. Quais são, de fato, as qualidades? Primeiro, a pessoa do temperamento colérico é uma pessoa normalmente muito ativa. Ela não é uma pessoa que se contenta com a quietude. Ela não se acomoda. É uma pessoa ativa. É uma pessoa que o tempo inteiro está buscando algo a ser feito. É uma pessoa que raramente vai estar passando vários dias em um determinado lugar com aquela aparente tranquilidade de um baiano sossegado em sua rede, balançando de um lado para o outro. O cara colérico é um cara que é ativo, atividade é o seu nome, a sua energia é muito alta. Inclusive, muitas das hiperatividades fazem parte de pessoas de temperamento colérico, né? Lembrando que também a questão de hiperatividade e outras questões que estão ligadas à personalidade da pessoa e a distúrbios de personalidade não tem a ver muito, quer dizer, tem a ver, mas não é exatamente marcada pelo temperamento da pessoa, né? Outras questões de personalidade, de hiperatividade e distúrbios de comportamento também, claro, tem fatores muito específicos, mas é comum que pessoas de temperamento colérico, elas já tenham em si uma energia tão grande, devido ao que Hipócrates vai dizer, excesso de bilis amarela, né, no seu corpo, que a energia no corpo dessa pessoa já é uma coisa eletrizante mesmo, quase que literalmente. Então, o cara do temperamento colérico e a mulher do temperamento colérico é aquela pessoa que dá choque, que tem energia bastante e de sobra. Por isso, normalmente, é uma pessoa muito ativa. Então, muitos ativistas, muitos líderes ativistas são de temperamento colérico, né? O colérico gosta de ser ativista, de, como se diz, defender determinadas causas que são parte dos seus ideais de vida. Uma outra qualidade que tem o colérico é que o colérico é bastante determinado. Então, por exemplo, para um melancólico, quando algo está disposto ou proposto para ele, ele vai olhar quais são os desafios para ver se vale a pena encarar essa questão a depender do tamanho do desafio. Então, tudo vai ser milimetricamente pensado. O melancólico não vai de vez, ele vai pensar, pesar os prós e os contras. E a depender do tamanho do desafio, pensando no tanto que vai ser recebido lá na frente, o melancólico diz, não vai valer a pena gastar tanta energia. Já o colérico, ao contrário, ele vai encarar o desafio como um estímulo para enfrentar o problema ou para abraçar a proposta que lhe foi dada. Então, para ele, desafio é estímulo, porque ele é muito determinado. E se ele disser, vou chegar até aquele ponto ali, a menos que aconteça algo que esteja acima da sua capacidade humana, a menos que aconteça algo que, morrendo, ele não consegue superar, pode ter certeza que ele vai chegar até onde ele diz que vai chegar, porque o colérico tem esse temperamento determinado e quanto mais desafio, mais estímulo ele tem. Então, muita gente desiste facilmente no meio do caminho, né? Alguns desistem antes de começar, outros, como por exemplo o sanguíneo, que é
bastante apressado, vai na frente, dispara, mas quando percebe um grande desafio, volta logo. O melancólico vai pensar. Se ele disser eu vou, mesmo que ele enfrente desafio, ele vai chegar um pouco mais tarde, mas ele vai até o final. Assim como também o fleumático, né? Muitas vezes não vai aceitar ir, para ele tanto faz como tanto fez. Mas se ele der a palavra que vai, o fleumático também vai devagarinho, mas normalmente ele chega. Pode ser que em algum momento ele acabe desistindo, mas normalmente ele pode chegar. No entanto, quando os outros 3 temperamentos desistem, mais estímulo tem o colérico de ir até o final, porque ele não aceita não terminar com aquilo que ele começou, né? Aquilo que ele projetou para a vida dele, para aquilo que ele determinou para a vida dele. Uma outra qualidade que a gente pode perceber e é muito clara no colérico é a sua praticidade e a sua eficiência em tomar decisões. O cérebro da pessoa colérica é mais rápido e não é precipitado. Então, normalmente, quando alguma coisa é proposta para ele ou alguma pergunta é feita, ele responde de forma rápida, ele reage de forma rápida, não como o sanguíneo às vezes reage e responde, né? Porque, como disse, às vezes o sanguíneo ele acerta naquilo que ele diz de forma muito rápida. O colérico, normalmente, quando ele reage, ele já reage sabendo do que de fato ele está dizendo. Então, ele tem reações às vezes um pouco mais lentas do que a reação do sanguíneo, mas a sua reação é muito rápida e também bastante acertada. E é por isso que ele tem muita praticidade, muita eficiência em tomar determinadas decisões, que são tomadas de forma rápida e prática, mas não precipitadas. Ele tem facilidade de tomar decisões por si e também por outras pessoas, né, que às vezes têm dúvida, às vezes têm medo, e o colérico simplesmente toma uma decisão para si e toma às vezes para outra pessoa. Isso é uma qualidade, pode ser também em determinado ponto, em determinado grau, algo a ser trabalhado, porque o colérico gosta de tomar decisões e às vezes ele toma a decisão por uma outra pessoa. Então, você chega num restaurante e o menu é colocado na mesa. Quem é a primeira pessoa que vai meter a mão no menu? O colérico. Alguém vai perguntar o que a gente vai comer? Quem é que vai determinar? Quem é que vai dizer? Quem é que vai dar opinião? E quem é que não vai gostar de ter a sua opinião contrariada? O colérico. Porque as decisões ele quer tomar por si e também pelos outros. Então ele tem muita praticidade, ele tem muita facilidade de tomar decisão, mas às vezes ele acaba tomando decisão por outras pessoas. Então, por exemplo, você chega na casa de uma pessoa colérica, ela vai colocar uma jarra de café para você, não vai ser um copo, não vai ser uma jarra. E você vai dizer, não, eu não quero porque eu já tomei. Que nada, toma isso aqui, você vai gostar. Experimenta aí, dá uma olhada para você ver. E você não quer, mas a pessoa praticamente te empurra. Você acaba de comer aquele prato enorme. E aí a pessoa colérica vai e diz para você, gostou, gostei. Então, antes de você dizer que quer mais, o colérico vai lá e já joga mais uma porção enorme no seu prato. Você diz, não quero mais não. Ele diz, não, vou botar mais, se você gostou, você tem que comer. E aí bota mais comida para você assim dentro do prato. É uma coisa impressionante. O colérico, ele gosta mesmo de tomar decisões, não só para si, mas para outras pessoas. Uma outra coisa que também faz parte da característica do colérico é que ele é bastante ousado. Ousado no sentido de inovar. Ousado no sentido de não ter medo de tomar determinadas decisões na vida. Ousado no sentido de, enquanto muitas pessoas estão pensando, será que vai dar certo? Será que esse negócio vai prosperar? Ele simplesmente já foi. Então, o colérico se encaixa perfeitamente naquela história.
Enquanto você vem com fubá, o colérico já está com o cuscuz pronto, porque ele toma decisões de forma muito rápida, ele é ousado, ele não tem medo de partir para cima, ele não tem medo de trazer as inovações, ele não tem medo de produzir, ele não tem medo de alguma coisa dar errado, ele não tem medo dos desafios, então ele é uma pessoa bastante ousada. Outra coisa, o colérico também é muito otimista. Então ele não vê copo pela metade, como se a metade do copo tivesse acabado. Ele vê que ainda existe uma metade do copo e essa metade de água que tem no copo é suficiente para movimentar o mundo. Então, com pouca coisa que o colérico tem nas mãos, para ele é suficiente para arrebentar o mundo. Então, o que você coloca de pouco nas mãos dele, ele vai fazer crescer, prosperar, porque ele não olha com negatividade, ele não olha com aquele olhar de quem acha que não vai dar certo. Ele é muito otimista, assim como também o sanguíneo é bastante otimista em relação à reação diante das propostas e das coisas que estão ao seu redor. Uma outra qualidade, e que está entre aspas aqui em nossa anotação, que é característica do colérico, é que ele é autossuficiente. E ser autossuficiente pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. Ou seja, o autossuficiente é aquele que se vê como bastante, como suficiente. Se uma equipe precisa de 10 pessoas e só tem ele acha que consegue resolver a questão dos 10. Então, ele se basta. Ele se basta. Ele não precisa de ninguém. Ele não está preocupado com a ausência de outras pessoas. Ele é autossuficiente. Então, ele se resolve, ele se vira na vida. Ele coloca o pé no mundo, ele pega a malinha dele e ele se vira, ele se resolve. Ele não fica dependendo da opinião, da aprovação, dependendo da decisão de outras pessoas para que ele resolva a vida. Não, ele consegue se resolver. Então, ao mesmo tempo que ele é autossuficiente, ele é também independente. Ou seja, ele não depende de outras pessoas para resolver as suas questões. Então, autossuficiência e independência vão aparecer aqui entre aspas, porque às vezes você precisa reconhecer que você sozinho não é suficiente. Às vezes você precisa reconhecer que você sozinho não pode resolver as coisas, você depende de alguma coisa, ou você depende de ajuda de alguém. Enquanto que o colérico, ele é autossuficiente. Se ele não tiver com quem ir, ele vai sozinho. Ele é uma dupla sertaneja dele consigo próprio. Ele faz a primeira e a segunda voz. Ele bate o escanteio e cabeceia. E se o time adversário quiser contratá-lo na mesma hora, ele bate o escanteio, cabeceia e ele mesmo defende a bola que ele próprio cabeceou contra o time que agora é o seu adversário. Então o colérico tem essa força no temperamento, né, de se sentir autossuficiente, de se resolver sozinho e de não depender de absolutamente ninguém. Uma outra coisa que o nosso querido e amigo colérico tem é que ele não precisa ser estimulado. Enquanto que o melancólico, por exemplo, precisa de estímulo, e quando ele é estimulado, ele se excita, né? Então ele é excitável no sentido de precisar ser estimulado, mas de quando ser estimulado, ele resolver bem as questões para as quais ele foi estimulado. E enquanto que o fleumático precisa muito, necessita muito de estímulo e às vezes do puxão do colérico para poder ir resolvendo e arrastando
resolvendo as questões, enquanto que, às vezes, no meio do caminho, quando o sanguíneo pensa em desistir por falta de estímulo, por aquele desequilíbrio que ele tem de ir imediatamente, iminentemente, veementemente depois de desistir, enquanto isso, o colérico não precisa de estímulo, porque ele está estimulado o tempo inteiro para o trabalho. Então, trabalho é o seu nome, e sem precisar de estímulo, porque ele próprio se estimula. Ele tem uma energia tão absurda que ele não precisa que ninguém o acorde pela manhã. Ele não precisa do despertador. Você entende? Ele é do tipo de pessoa que um cientista, que na verdade era um professor de faculdade, mas era também cientista, Douglas MacGregor, fez, na época inclusive, ele resolvia questões administrativas de empresa. Então ele fez um estudo e ele descobriu aqui, ele apresentou uma teoria, né? A teoria das pessoas X e a teoria das pessoas Y. As pessoas X são aquelas pessoas que ele chama de preguiçosas. Mas a palavra preguiçosa aqui, na teoria científica, ela não vai aparecer como no uso comum, né? Preguiçosa é aquela que precisa ser estimulada para o trabalho. Então ele descobre que cada pessoa tem sua qualidade, tem a sua capacidade de produzir, mas algumas não produzem por si só. Então essas são as pessoas X, que precisam de estímulo, que precisam de ajuda, que precisam de injeção. E as pessoas Y são aquelas pessoas que não precisam de estímulo, elas são ativas por si só. Então você não precisa ficar estimulando o dia todo, você não precisa pegar no pé. Você não precisa dizendo, vai lavar essa roupa, vai lavar esse prato, vai pentear esse cabelo. Você não precisa ficar fazendo isso com essa pessoa, porque ela resolve por si só a questão. Então, assim, algumas dessas pessoas, desde criança, você já vai percebendo a força do seu comportamento, né? Do seu temperamento. Ela já se resolve só, ela não quer que você dê a comida na boca dela, ela não quer comer mais de colher, já quer comer de garfo, ela não quer saber mais de mamadeira, ela quer ir se transformando em um adulto desde criança. Então, normalmente, as pessoas coléricas que começam com esse temperamento desde a infância e vão permanecer com ele na sua vida adulta, desde criança, você consegue perceber como ela de fato é uma pessoa colérica, porque ela é muito independente, ela é muito autossuficiente, ela é muito ativa, então ela não precisa ser estimulada, porque o que ela aprende ela vai fazendo sozinha, ela passa a fazer sozinha por conta dessa sua capacidade de não precisar de estímulos, não precisar de empurrões para resolver as questões da sua vida. Vou parar por aqui hoje. Amanhã a gente continua falando sobre algumas qualidades e, claro, a gente não pode deixar de entrar naquilo que a gente chama de pontos a serem trabalhados do colérico, tá? Então hoje a gente vai encerrar por aqui